Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e eu vou mostrar o cálculo dos momentos de inércia desse triângulo retângulo em relação a esses eixos x e y indicados aqui na figura. O triângulo retângulo é um triângulo maciço com base de 70 milímetros e altura de 40 milímetros. Eu quero calcular os momentos de inércia dessa figura. Que momentos de inércia? Ix e y e o produto de inércia ixy em relação a esses eixos x e y aqui que tangenciam, que passam, vamos dizer, na mesma posição dos catetos desse triângulo retângulo, da base e da altura dele. Então vamos lá. Primeiro passo é desenhar os eixos que passam pelo centro de gravidade da figura. Eu preciso partir do centro de gravidade para chegar no eixo que eu desejo, utilizando o teorema dos eixos paralelos. Então aqui, para eu achar o baricentro de um triângulo retângulo, um dos caminhos possíveis é esse daqui, que é muito simples. Eu parto do ângulo de 90 graus e ando 1/3 da base, nesse caso é 70 sobre 3, que dá 23,3333 milímetros, e traço um eixo paralelo ao vertical original. Esse eixo aqui, central, que passa pelo baricentro do triângulo. Esse eixo passa pelo baricentro. Faço o mesmo procedimento na direção do outro cateto. Parto do ângulo de 90 graus e ando 1/3 da altura aí do cateto vertical. E nesse caso deu 40 sobre 3, 40 dividido por 3, que dá 13,333, mas eu indiquei aqui como fração, da mesma maneira que aqui, os 70 terços. E aí eu traço uma linha paralela ao eixo horizontal, que é o meu eixo horizontal que passa pelo baricentro. Eu estou chamando aqui de x barra, para não confundir com o x. E o eixo vertical que passa pelo baricentro é o y barra, que é paralelo ao eixo y. Então, nós partimos dos eixos x barra e y barra para chegar nos eixos x e y. E as distâncias estão indicadas aqui, os 70 sobre 3, 40 sobre 3. Então vamos calcular o ix. O x, eu desenhei a figura de novo. A altura do triângulo é 40, a base é 70. E o eixo x barra está aqui, paralelo a x. E a distância desse eixo x barra ao x é 40 sobre 3, o dx. E olhando aqui, você vai ver que é mais 40 sobre 3. Por quê? Uma das formas de enxergar isso é quando você prolonga o eixo x barra, ele cruza o eixo y na coordenada mais 40 sobre 3. Esse é o dx, que é a distância entre dois eixos horizontais, que nesse caso é um segmento vertical. Então, que vale 40 sobre 3. Então agora eu tenho o dx, que vale mais 40 sobre 3, agora é só aplicar o teorema de Steiner, que é o teorema dos eixos paralelos. Ix é igual a ix barra mais a área vezes dx ao quadrado. Momento de inércia em relação ao eixo novo é igual ao momento de inércia em relação ao eixo central, que passa pelo baricentro, mais a área da figura completa vezes a distância entre esses dois eixos ao quadrado. Então aqui vai dar bh ao cubo sobre 36, que é o momento de inércia de um triângulo retângulo que passa em relação ao eixo que passa pelo seu baricentro, paralelo à base. bh ao cubo sobre 36, essa é uma expressão que é da figura triângulo retângulo, já deduzida anteriormente. Cada figura tem o seu momento de inércia, a sua expressão de cálculo de momento de inércia em relação ao baricentro, mais a área do triângulo retângulo é b vezes h sobre 2, base vezes altura sobre 2, e vezes dx ao quadrado. Então o x barra para o triângulo retângulo é base vezes altura ao cubo sobre 36, mais a área, base vezes altura sobre 2, vezes dx ao quadrado. Substituindo os valores, vai dar 70, que é a base, 40, que é a altura, ao cubo sobre 36, mais a área da figura completa, 70 vezes 40 sobre 2, vezes o dx ao quadrado, 40 sobre 3 ao quadrado. Isso vai dar 373 mil e alguma coisa. Isso vai dar 3,733 vezes 10 a quinta milímetros a quarta. E aí o ix está calculado para essa figura. Vamos seguir. O y. Como é que eu calculo o y? De maneira muito similar ao ix. Então aqui, para o y, a distância do eixo y barra ao eixo y é 70 terços, 70 sobre 3, que é 23,333. E essa distância é mais 70 sobre 3, porque quando eu prolongo o y barra, eu cruzo o eixo x aqui do novo sistema de coordenadas, o sistema xy, que não é o do baricentro. Eu cruzo nesse eixo x aqui na coordenada mais 70 sobre 3.
Se a figura estivesse à esquerda do eixo e eu projetasse, né, eu prolongasse o eixo y barra, ele cruzaria numa coordenada negativo, e aí o dy seria negativo. Então aqui o dy deu mais 70 sobre 3, e agora é só aplicar o teorema de Steiner. Y é igual a y barra mais a área da figura vezes dy ao quadrado. Y barra para um triângulo retângulo é h vezes b ao cubo sobre 36, mais base vezes altura sobre 2 vezes dy ao quadrado. Substituindo, a altura do triângulo é 40, a base ao cubo é 70 ao cubo sobre 36, mais 70 vezes 40 sobre 2, a área do triângulo, vezes 70 sobre 3 ao quadrado. Isso dá 1.143.000 e alguma coisa. E representando, né, com notação científica, com 3 casas depois da vírgula, 1,143 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Está aí calculado o y. E aí, para concluir, o xy a gente já vai direto para o teorema, não precisamos fazer nenhum desenho, nenhuma dedução, porque já temos aí obtido, né, as distâncias dx e dy entre os eixos. E aí, usando o teorema de Steiner, o xy é igual a ix barra y barra mais a área vezes dx vezes dy. X barra y barra é menos b quadrado ao h quadrado sobre 72. Isto vale para o triângulo retângulo em relação a esses eixos centrais que passam pelo baricentro dele, paralelos aos catetos. Então isso vai ser menos b quadrado h quadrado sobre 72. Esse menos está fora dos quadrados aqui, então esse termo aqui necessariamente ele é negativo. Mais a área, que é base vezes altura sobre 2, vezes dx vezes dy. Então, é importante observar, perceba, o momento de inércia deu 373.000, né, 3,733 vezes 10 a quinta, positivo. E o x. E o y deu 143 vezes 10 a sexta, também positivo. Isso sempre acontece, o x e o y, com relação ao sinal. O x e o y sempre são positivos. O xy, por sua vez, ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Então, seguindo aqui, ó, essa parcela aqui da soma do xy deu menos 108.888,89. Agora aqui, ó, b vezes h sobre 2 é 70 vezes 40 sobre 2, vezes o dx, que é 40 sobre 3, vezes o dy, que é 70 sobre 3. Lembrando, o dx está aqui, 40 sobre 3, o dy é 70 sobre 3. Fazendo essa soma do menos 108.000 mais 435.000, vai dar aproximadamente 326.700. Então, representando em notação científica, ficou 3,267 vezes 10 a quinta milímetros a quarta. Neste caso, o produto de inércia deu positivo. Depende da figura e dos eixos, o produto de inércia reforça. Pode ser positivo, negativo ou zero, né? Então, nesse caso, teve essa parcela negativa, mas como essa parcela aqui positiva foi maior, a resultante, né, o resultado do momento do produto de inércia foi positivo. E com isso estão calculados x e y e xy para o triângulo retângulo deste exemplo.